Vem Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai Teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. É isso que nós estamos pedindo desde já. Enviai, Senhor, Teu Santo Espírito e tudo será criado. Seja bem-vindo você que nos acompanha. O Amor Vencerá, chegando até você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Mande para nós o seu pedido de oração. Queremos rezar com você e por você. Vamos rezar juntos, tá certo? Bem-vindo, Padre Toninho. Obrigado, Salete. Também quero já saudar e acolher cada irmão, cada irmã que nos acompanha agora por essa transmissão. Onde você estiver, nós estamos juntos rezando por você e com você neste dia. Bem-vinda, Fabrícia. Obrigada, Silete. Bom dia, você que nos acompanha daí. Seja muito bem-vindo, estamos juntos. Sapo, bem-vindo. Maravilha, maravilha. É um prazer sempre estar aqui. Mandar um abraço para Fortaleza. Foi um prazer estar aí. Um abraço a todos vocês aí. Que bom. É isso aí. Você estava fazendo o que em Fortaleza, Sapo? Você estava fazendo o que em Fortaleza? É um workshop só para músico, né? Olha que legal, só para músico, né? Coisa Foi boa. Muito bom, do Conservatório Antônio Carlos Jobim, né? Olha o nome do Conservatório Antônio Carlos Jobim, né? Que é do nosso querido Tom Jobim, né? Maravilha, é isso aí. Quero mandar um abração ao povo de Rondônia. Estarei aí com a Ângela Ábido, o Padre Donizete, no Encontro Estadual de Mães que Oram pelos Filhos, o Estadual de Rondônia. Um grande abraço para você que vai estar lá. Olha, vamos colocar em oração os nossos pedidos, Padre Toninho. Vamos lá, então. Queremos rezar por Andréia Cavalcante. Ela pede por sua saúde e também pela cura da sua ansiedade. Também a Iscélia Barroso Carvalho, ela pede e reza pela recuperação do procedimento cirúrgico. E também nós vamos rezar por Jaqueline Dias, de Nova Friburgo. Ela pede pela saúde do seu pai, pelo processo trabalhista e que ela consiga o INSS e que consiga também pagar as suas dívidas. Pela restauração de Ana Cristina Castro Alves, pela restauração da sua saúde, em ação de graças pelo aniversário de Maria Bernardo, foi dia 29 e ela já está aqui colocando um agradecimento, que Deus abençoe você. Coloco também a Vanessa Fernandes, que pede oração pela sua saúde, ela que perdeu 50% da visão, já fez vários exames e o médico diz que não tem nada nos olhos. Então nós vamos pedir ao Senhor pela saúde dela. Colocamos também o Bruno Alves Martins, um jovem que está tendo fraqueza muscular do lado direito e tem aumentado bastante. Ele está no 5º ano de medicina. Então nós pedimos a Deus também esse milagre ao Espírito Santo, né? Essa restauração. O que mais, Padre Toninho? Então, vamos rezar, né, pelo nosso projeto.
Dai-me Almas, iniciamos um novo mês e eu tenho aqui em mãos o nosso... Fechamos com 95%, não é? Esse mês de maio. Isso. Nós agradecemos a você, nosso evangelizador, por chegarmos a esta marca de 95%. Nós sabemos que Deus está em tudo isso. Nenhum milagre acontece na Canção Nova sem a mão de Deus. Em 95% tem a mão de Deus, não é? Tem você que nos ajuda todos os meses, que faz acontecer junto conosco a evangelização. Então, nossa gratidão a você, família Canção Nova. 95% no mês de maio. Agora começamos um novo mês. Exato, o mês do Sagrado Coração de Jesus. Isso mesmo. Então, nós já temos aqui o nosso boleto do mês de junho, que você vai receber em casa. Se atrasar um pouquinho, não tem problema. Você também pode fazer a sua doação via Pix. E tem a frase do nosso pai fundador, do nosso pai Monsenhor Jonas: é preciso ter fé agora. Então, neste boleto do mês de junho, tem essa frase do padre, um pensamento, para que você possa rezar, meditar, para que você, sócio evangelizador, esteja ciente que a sua generosidade faz esta obra Canção Nova ir para frente e avançar para águas mais profundas. O nosso muito obrigado por você nos ajudar mês a mês. Nós oferecemos também, para que você possa nos ajudar, os produtos de evangelização da nossa loja, loja.cançãonova.com. Você encontra esse box maravilhoso, eu tenho um também, não é? De Nossa Senhora das Graças, que vem com o terço lindíssimo, não é? Vem com a oração, a novena, a consagração, aqui ó, a coroa das 10 virtudes de Nossa Senhora, vem esse terço maravilhoso e também o terço de punho, aqui ó, as mães que oram usam terço de punho, então você pode adquirir no loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. E também temos agora outros produtos de evangelização. A Fabrícia está com a camiseta Vem Espírito Santo, que também é da nossa loja, loja.cançãonova.com. Quero apresentar também a revista Canção Nova Kids, para você que ajuda a Canção Nova. Sabia que as crianças também podem participar do Clube da Evangelização? E participando, elas todo mês recebem essa revista Canção Nova Kids. Esse mês com o tema Jornada das Virtudes, a humildade. Nesse mês, as crianças estão meditando sobre a humildade aí no Clube da Evangelização. Que bom, que maravilha. Vamos rezar também nessa barquinha de oração, além do nosso projeto Dai-me Almas. Você que é sócio... Ali o pessoal está me avisando o quê? Camiseta do Sapo. Lançamento? São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Até que enfim chamaram o modelo. Vou até ficar aqui do lado aqui. Teve o lançamento hoje no Sorrindo para a Vida, né? Sim. Ali. Que linda. Está aí, ó, São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste. Não é maravilha? Não é maravilhoso? Como diz o Sapo, maravilha, maravilha. É isso aí. loja.cançãonova.com. Mas voltando aqui às intenções, nós rezamos pelo projeto Dai-me Almas, por você, sócio evangelizador. Rezamos pelos sacerdotes. Nesse mês do Sagrado Coração de Jesus, colocamos os sacerdotes no coração de Jesus. Pedimos a conversão dos pecadores, especialmente aqueles que estão afastados, porque pecadores todos somos. Todos precisamos de conversão, mas existem aqueles que estão fora da igreja, não é, padre? Exatamente, que nós também precisamos rezar. Eu me lembro muito bem que Nossa Senhora pediu isso aos pastorinhos, que muitas almas vão para o inferno porque não tem quem reze por elas. Então é obrigação nossa rezar pelos pecadores, por aqueles que se afastaram e até aqueles que ainda não conhecem Jesus. Precisamos rezar sim pela conversão dos pecadores.
Rezamos por todos os doentes, você que está fazendo tratamento, você que vai fazer cirurgia. Colocamos você no Sagrado Coração de Jesus. Também aqueles que estão com dependência do álcool, da droga, que estão pedindo, não é? Dependência química, que estão pedindo oração. Então nós oramos por você que está nesta luta, por você que já pediu a Deus a graça de sair dessa situação e não teve forças. Vamos pedir, Espírito Santo, vem sobre todos aqueles que padecem nos vícios do álcool, no vício do jogo, você que está talvez aprisionado no jogo, colocamos você, seu coração. Por que isso que nós estamos rezando pela libertação dos vícios? Porque os vícios nos desviam das virtudes, do caminho da virtude, nos desviam do centro que é Deus, para que a gente se desgaste com aquilo que passa e que até prejudica a nossa saúde, não é? Nossa saúde física, espiritual. Nós podemos perder a salvação por causa de um vício, não é? Porque um vício leva a todos os outros pecados. E Deus não quer perder ninguém. O seu lugar está guardadinho na eternidade. Esse é o tempo de nós caminharmos para a nossa conversão, a fim de ocuparmos o nosso lugar lá na eternidade, para amar a Deus por toda a eternidade. Amar a Deus por toda a eternidade. É isso que é o céu. Amar a Deus por toda a eternidade, é ser amado por Ele. Então lá não vai ter sofrimento. Então aqui a gente precisa dar alguns passos. Romper com a vida velha para estar em Deus. Romper com o pecado para estar em Deus. Romper com os vícios para estar em Deus. É essa a nossa parte nesse mundo, não é? Então vamos fazer juntos. Queremos rezar também pela paz mundial, pelo nosso Papa Leão XIV, para que Deus o fortaleça na sua missão. Vamos cantar, Fabrícia? E assim vamos abrir o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor quer fazer no nosso coração, na nossa vida, no dia de hoje. E que você não perca esse momento, que você possa mesmo, você com o Senhor, de frente a frente, né? Colocar para Ele tudo o que você traz hoje. Suas dificuldades, as suas alegrias também. Tudo, tudo. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me
do chão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram os 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Essa é a palavra do Senhor para nós nesse dia. Eu estava vendo aqui, Padre Toninho, quanta gente que está como esse homem que respondeu, esses homens que responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Exato. Muita gente não sabe quem é o Espírito Santo. E isso é uma verdade nos dias de hoje. Muitas pessoas ainda não fizeram a experiência com o batismo no Espírito Santo. Esse grupo, eles eram um grupo de João Batista. E João só batizou para a conversão, para que eles pudessem esperar aquele que viria, que era Jesus. Mas ainda eles não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. E foi o que Paulo fez. Impôs as mãos e eles receberam a efusão do Espírito Santo. Como isso é importante nós entendermos hoje, que não basta apenas termos recebido o batismo sacramental. O Espírito Santo, ele vai nos auxiliar a fazer com que o nosso batismo, aquele batismo que recebemos, que os nossos pais nos levaram à igreja, os nossos padrinhos responderam por nós, esse batismo ele precisa criar vida, esse batismo precisa dar frutos. E só mediante o batismo no Espírito Santo que poderemos ter condições de viver a nossa fé, de buscar aquilo que é do alto, de fazer uma vida de conversão diária, de termos esta plena convicção de que o reino dos céus, o céu é o nosso lugar. Meu irmão, minha irmã, hoje vamos pedir essa graça. Estamos aí nesta semana que antecede a grande solenidade de Pentecostes. Estamos dentro da novena de Pentecostes. Então a igreja se prepara para este momento sublime, que é o grande batismo do Espírito sobre a vida da igreja. E que nós precisamos pedir muito isso. Padre Jonas, na sua vida, nos ensina isso. Que não basta apenas ser batizado no Espírito, é preciso permanecer. E se nós não permanecermos neste batismo do Espírito, a gente não vai adquirir as virtudes como a Salete acabou de falar para nós. Nós vamos viver uma vida de pecado, uma vida torta, uma vida sem se preocuparmos com a salvação da nossa alma. Então vamos pedir que o Espírito Santo de Deus possa fazer uma obra nova na minha e na sua vida. Paulo impôs as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo. E começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Vejam, 12 homens que não sabiam nem quem era o Espírito Santo. Paulo orou, pediu que sobre eles
descesse o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas e a profetizar, que são os dons carismáticos, não é? Do Espírito Santo, profecia, oração em línguas. Veja que é algo bíblico, não é algo inventado pela Canção Nova, mas é algo que está na igreja nascente, o uso dos dons do Espírito Santo. Então eles foram cheios. E assim como eles, como dizia o Padre Toninho, precisamos ser cheios. Precisamos pedir todos os dias. Porque o Espírito Santo é aquele que nos transmite a força de Deus. Para quê? Para o combate em que nós vivemos todos os dias. Combate espiritual que nós vivemos todos os dias. Como que você vai vencer esse combate sem o Espírito Santo agindo em você? Como que você vai vencer o pecado se o Espírito Santo não estiver agindo em você e lhe dizendo: saia, confesse os teus pecados, lhe conduzindo ao caminho da salvação? Como é que você vai ter odor de santidade, como os santos tinham, sem o Espírito Santo? Não tem como. Quem transformou Teresa em Santa Teresa foi o Espírito Santo. Quem transformou Lucas em São Lucas foi o Espírito Santo. Antes ele era pecador, vivia numa vida errada. Quando ele teve o seu encontro pessoal com o Senhor, ele também recebeu o Espírito Santo. E Deus começou a agir na vida de São Lucas, na vida de tantos apóstolos, de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos. O Espírito Santo transformou Saulo em São Paulo. E Ele quer transformar você também, porque é obra do Espírito Santo tornar santas e santos. É obra do Espírito Santo a santificação. Ninguém consegue ser santo sem o Espírito Santo agindo nas nossas misérias, nas nossas fraquezas. Não é assim que nós rezamos? Sem a vossa força, nada o homem pode. Sem a força do Espírito Santo, nada o homem pode. Por isso precisamos pedir. Você que se sente incapaz de perdoar alguém, talvez seu coração esteja fechado ao perdão, a perdoar alguém, sem a força do Espírito Santo, nada o homem pode. Mas com o Espírito Santo, você pode perdoar. Você toma a decisão e pede ao Espírito Santo a força. Vem, Espírito Santo, ensina-me a perdoar, a amar o irmão. Ensina-me. É Ele que nos ensina a amar, a vivenciar o amor de Deus e o amor ao próximo. O Espírito Santo nos ensina a amar aquele que a gente olha assim, detestável aos olhos dos homens. Mas o Espírito Santo nos ensina a amar. Amar aquele que é difícil para a gente se relacionar. Amar aquele que para nós é difícil de dialogar. O Espírito Santo nos ensina o caminho do amor direitinho. É só a gente pedir. Pedir e nos relacionarmos com Ele. É Ele quem nos ajuda a superar as nossas dificuldades humanas para fazer a vontade de Deus. Ninguém consegue fazer a vontade de Deus sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo estar agindo ali no coração. Sem o Espírito Santo, não tem homem novo nem mulher nova, não. Fica todo mundo na vida velha, né, Padre Toninho? Exato. Celeste, você está falando uma coisa e está vindo uma coisa assim no meu coração. Tudo que Jesus ensinou está aqui escrito. Mas como colocar isso em prática? Ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo para recordar e ensinar todas as coisas. Tudo que a Salete disse, meu irmão, minha irmã, é verdade, porque sem o Espírito Santo, como diz Jesus, sem mim nada podeis fazer, sem o Espírito Santo nada podemos fazer.
esse homem novo que nós queremos ser, essa mulher nova que queremos ser, é só mediante a ação do Espírito Santo. Fabrícia cantava agora há pouco, né? Eu abro as portas do meu coração. E se você não abrir as portas, o Espírito Santo não entra. Se você não pedir, o Espírito Santo não vem. Por isso que a gente reza: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Então, o Espírito Santo é esse grande protagonista da nossa conversão. Exatamente. E sem ele, meu irmão, minha irmã, não damos um passo. Sem o Espírito Santo, nem dá para dizer que Jesus é o Senhor, porque vai ser da boca para fora. Então o Espírito Santo é que vai nos motivar, que vai nos impulsionar, transformar a nossa vida. A Salete trouxe os exemplos. Olha o que foi o Saulo, de perseguidor, passou a ser o grande propagador desse batismo no Espírito. Um homem que sofreu depois as consequências de ter abraçado a fé. Por isso essa pergunta: vocês não receberam o batismo quando o Espírito Santo, quando abraçaram a fé? Quando Paulo abraçou a fé, ele recebeu o batismo. Os dois batismos. Exatamente. Ele recebeu, e a partir daquele momento, aquele homem, todo aquele ardor, toda aquela força que ele tinha para perseguir os cristãos, ele converteu tudo aquilo para propagar o nome de Jesus. Olha só. Talvez você se pergunte assim: de onde vem a coragem dos mártires do dia de hoje para dar a vida a Cristo, serem perseguidos em tantos lugares na sua fé? De onde vem essa força para dar a vida a Cristo? Do alto, minha gente. Força do alto. Não é pela força humana que um mártir entrega a vida, mas é o próprio Espírito quem conduz o mártir a dizer sim e dar a vida pelo Cristo. Por isso nós temos que pedir muito o Espírito Santo, para que nós não neguemos a Jesus. Somente pela força do Espírito é que a gente não nega, não é? Somente pela força do Espírito em nós é que a gente não nega Jesus Cristo. Exato. Quando a Salete, você dizia, me veio muito aquela frase de São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas: eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Só isso, meu irmão, minha irmã, é a força do Espírito agindo em nós. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. E o Espírito Santo vai nos levar a isso. Exatamente. É o Espírito Santo quem nos ensina a orar como convém, a orar como Deus quer que a gente ore. Por isso que em tudo a gente tem que pedir o Espírito Santo. Se você for pregar antes, não confie somente no seu conhecimento, não confie somente na sua retórica, mas principalmente no Espírito Santo. Todo pregador deve pedir o Espírito Santo, ter o seu momentinho ali de oração, pedindo o Espírito Santo. Quando você vai conduzir um grupo de oração, é preciso pedir o Espírito Santo, para não conduzir o grupo com a sua cabeça, com a sua inteligência somente. Se você vai em missão, você precisa pedir o Espírito Santo, porque Ele é o protagonista da missão. Se você vai evangelizar alguém ou evangelizar um grupo, você precisa pedir. Eu não venho neste programa sem pedir o Espírito Santo. Padre Toninho não vem sem pedir. Fabrício, e assim por diante. Ninguém vai para uma missão assim: vamos para a missão e lá a gente... Não. Nós dependemos do Espírito Santo para tudo. E quando nós não pedimos o Espírito Santo, quando vamos pregar, quando vamos realizar um programa, quando vamos fazer algo pela evangelização, aquilo se esvazia, não toca, não vai no fundo da alma, não gera conversão. Por isso que precisamos pedir, porque quem converte não sou eu, quem converte é o Espírito que age, o ruar de Deus, que vai pelas nossas orações, que vai pelas nossas reflexões. Por isso, sem a vossa força, nada
o homem pode. Por isso, eleve os seus braços, você que está aqui. Vai pedindo, vem Espírito Santo, sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos. Vem Espírito Santo sobre o meu coração. Dá-me esta força, Espírito Santo, para vencer o maligno em minha vida. Porque sem a vossa força nada o homem pode. Vem Espírito Santo, dá-me esta força de vencer as tentações do mal na mente, no coração, nos pensamentos, nos sentimentos. Vem Espírito Santo, sem a vossa força nada o homem pode, nenhum bem há nele. Por isso vem Espírito Santo nos inspirar. Você que está desorientado, precisando tomar uma decisão, sem o Espírito Santo você toma a decisão errada. Por isso peça agora, Espírito Santo, vem iluminar a minha mente para que eu tome as decisões certas, de acordo com o desejo do Pai, com a vontade do Pai. Vem Espírito Santo curar, porque é Ele quem cura as doenças físicas e espirituais. É o Espírito Santo quem realiza os milagres. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, vem sobre nós com curas, milagres, prodígios em nossos lares, em nossas vidas, com milagres de conversão. Vem Espírito Santo sobre toda a face da terra, sobre todo este lugar. Sopra Espírito Santo sobre os lares que estão necessitados de vida, de ressurreição, sobre pessoas que estão perdidas, sobre aqueles que estão vivendo uma fé no mais ou menos, que estão frios. Sim, Espírito Santo, és tu quem aquece o coração frio, a alma fria, que se esfriou pela busca incessante do pecado. Vem Espírito Santo nos encher, vem trazer uma efusão nova em nossos corações. É o que pedimos, Espírito Santo. Realiza os milagres e prodígios na vida daqueles que estão sem fé, que estão com a fé abalada, que estão com a fé enfraquecida, que estão com a confiança abalada. Vem Espírito Santo. E você que está conosco pela rádio, reze também, pedindo o Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você que está oprimido pelo mal, que tem sido atacado de todos os lados, para abandonar a sua fé, para abandonar a caminhada, para não crer em Deus, vai pedindo, vem Espírito Santo, dos quatro cantos dos céus. Shiri alaralabari, 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 ori alaralabari, 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 shirererererererereri, alari, alari, alari. E Paulo orou, impôs as mãos sobre aqueles homens, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Isto é palavra de Deus. Solta a sua voz, não tenha medo de orar. Shiriri alaralabari, alaralabari, ori cantaralalamari, alaralamari, ori alaralamari, alari, alaralamari, shiriri alaralamari. Solta a sua voz. Ori alaralamari, alaralamari, alaralamari. A imagem que me vem é do Espírito Santo queimando o coração de muitas pessoas. Você sente o seu coração se aquecer. É a força do alto inundando você. Shiriri alaralamari, alaralamari, alaralabari, ori alaralamari, alaralamari. E você que perdeu a vontade de rezar, você que se decepcionou
alguma situação na sua vida e você se esfriou. Peça ao Espírito Santo para vir de encontro às suas vontades. Vem, Espírito Santo, renova a minha vontade, a minha não vontade, Espírito Santo. Vem em socorro à minha fraqueza. Peça, vem, Espírito Santo. Sozinho eu não consigo, mas com a sua graça eu consigo. Diga isso, fala, verbaliza. Eu preciso de ti, Espírito Santo. Sozinho eu não consigo. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Cante, vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Peça. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais. Sozinho eu não posso mais viver. E elevando os seus braços, vai soltando a sua voz mais uma vez, se deixando conduzir pelo Espírito Santo, deixando o Espírito Santo conduzir sua mente, seu coração. Vai deixando Ele tomar o seu coração, possuir o seu coração profundamente. Você que tem desejo de vida nova, de deixar o pecado, a vida velha e assumir uma vida nova com Deus, vai deixando agora que o Espírito Santo lhe dê esta força, até mesmo sobre pecados que você sozinho, sozinha não consegue se libertar. Vai pedindo a libertação ao Espírito Santo, que Ele venha sobre esta fraqueza, se há fraqueza no perdão, se é fraqueza na sua castidade, se é fraqueza nos seus pensamentos. Vai pedindo ao Espírito Santo que venha sobre você, libertando de todas as amarras do pecado, tudo que tem amarrado a sua mente, amarrado os seus sentimentos, amarrado a sua decisão. Vem, Espírito Santo, libertar. É o que estamos pedindo. Vem me libertar. Diga a Ele, vem me libertar, Espírito Santo. É o que eu te peço hoje. Vem me libertar dessas amarras do pecado em minha vida. Vem iluminar a minha mente para aquilo que eu não estou enxergando. Porque muitas vezes a ignorância faz com que a gente não enxergue que estamos no pecado. Peça ao Espírito Santo que ilumine. Que ilumine a sua mente agora. Que traga luz a tudo aquilo que está escuro em sua vida. Tudo que não está claro para você. Peça agora, Espírito Santo, vem iluminar, vem trazer luz onde há trevas. Sim, porque Tu és a luz, Espírito Santo. A luz da ressurreição és Tu, Espírito Santo. Por isso, vem iluminar os nossos passos. Vem iluminar as nossas obscuridades, as nossas escuridões. Peça, ilumina, Espírito Santo.
Ori alaralabari 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 alarala. Iri alaralabari alaralabari alaralabari. Shiririririririri alaralabari ririri. Sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que sopre bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder, com o teu poder. Sopra sobre mim, sopra sobre mim, Senhor, uma brisa leve que toque bem profundo em meu ser, em meu ser. Vem, Espírito de Deus, cura o meu coração e faz-me um homem novo com o teu poder. E vamos aplaudir o batizador, que é o nosso Deus, nosso Senhor. Te adorarei, renderei o louvor, pois tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. Te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o meu tudo. Me prostrarei a ti, te adorarei, renderei um louvor, pois tu és, Senhor, o motivo e a minha razão de viver. É o Espírito Santo quem nos revela a Eucaristia. É o Espírito Santo que nos dá esta certeza profunda de que diante de nós está o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor. Por isso nós te adoramos, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, nós te adoramos, nos colocamos aos seus pés, como aqueles homens que se aproximaram de Paulo. Nós não sabemos nem quem é o Espírito Santo, diziam aqueles homens. Nós nos colocamos aqui, Senhor, porque queremos receber, queremos ser mergulhados na água viva do Teu Espírito. Queremos renascer da vida velha para uma vida nova. Verdadeiramente, Senhor, estamos aqui com este desejo de sermos mergulhados nesta graça infinita. Derrama, Senhor, Teu Espírito. Derrama, Senhor, a Tua graça.
Derrama, Senhor. Derrama, Senhor, a sua força sobre aqueles que estão enfraquecidos. A força do alto, a força do Espírito sobre aqueles que desistiram de viver, que estão desistindo. Derrama agora, Senhor, o teu Espírito Santo em abundância. Ó Senhor, que nenhuma alma, Senhor, nesta hora, nenhuma que está na Tua presença, que escuta pelos meios de comunicação, fiquem sem receber, Senhor, da Tua graça, do Teu Espírito Santo nessa hora. Nós não temos dimensão do Teu poder, Senhor. A nossa mente humana não tem dimensão. Mas estamos aqui, Senhor, porque necessitamos da Tua graça, Senhor, do Teu poder na nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, nessa manhã. Eis aqui a nossa vida, Senhor. Adentre os nossos corações. Não permita que nessa manhã não experimentemos, Senhor, do Teu poder. Ainda que agora não sintamos nada. Mas, Senhor, que nenhum que te escuta nesta hora, seja onde estiver, não permita que ele não sinta o Teu poder. Levanta, Senhor, os Teus. Levanta, Senhor, os que estão prostrados, seja na depressão, seja como for, levanta os Teus, Senhor. Não é mais Paulo, mas é Jesus aqui, que estende as mãos sobre você que perdeu o emprego, está desiludido na fé, desiludido na vida. Não é mais São Paulo, mas é Jesus aqui, estendendo as mãos dele sobre você, que tem sofrido muita perseguição e que já está desanimado, desanimada de tantas perseguições, de tantas injúrias, mentiras, calúnias. As mãos do Senhor se estendem sobre você. Sede cheio do Espírito Santo. Sede cheia do Espírito Santo. Você que está doente, que está enferma, sede cheia do Espírito Santo. Tudo isso que a Salete acabou de apresentar, vem no meu coração que muitas pessoas desejam neste momento também ser batizadas no Espírito. Diante das situações que você vive, você precisa estar cheia desta força que vem do alto. Você que nos acompanha pela rádio, pela TV, pela internet, onde você estiver agora, deseja isso no seu coração. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Batiza-me com teu fogo abrasador. Batiza-me com teu fogo Deseja abrasador. isso, meu irmão, minha irmã. Diante das situações que você vive, peça o batismo do Espírito para que você tenha a sabedoria, o entendimento, a fortaleza, com seus 7 dons, para que você possa encontrar a verdadeira paz na sua vida. Os dons carismáticos, você que ainda não reza em línguas, peça este dom, é o menor dom do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, preenche o coração desses filhos e filhas, para que eles sintam a força do alto no dia de hoje, para que sejam homens novos, mulheres novas. Vem, Espírito Santo. Você que nos acompanha, deseja isso para você agora. Deseja isso para a tua família.
Deseja isso para o local onde você está, diante das situações que você vive, as tribulações. Peça, vem Espírito Santo, vem fazer nova todas as coisas. Pessoas que estão com roupa suja para serem lavadas, muita roupa suja para ser lavada em sua família. E eu não estou falando de roupa, de vestes, estou falando de conversas que precisam acontecer. Só que o Espírito Santo, ele deseja regar esta conversa, esta roupa suja que precisa ser lavada na paz do Senhor. Por isso, derrama agora, Espírito Santo, nos corações. Vai derramando o dom da mansidão naqueles que estão nervosos, irados. Derrama, Espírito Santo, a mansidão. Nós pedimos. Derrama, Espírito Santo, o fruto da paz no coração daqueles que estão em guerra interior, em guerra com as pessoas, em guerra consigo mesmo, em guerra contra Deus. Derrama, Senhor, teu Espírito Santo em abundância, libertando de todo espírito de divisão, de discórdia, de briga, de intrigas. Vem, Espírito Santo. Vem sobre toda ferida aberta, Espírito Santo. As feridas abertas no coração, na alma. Feridas de rejeição, feridas de abusos. As feridas de mágoas, ressentimentos. Vem, Espírito Santo, sobre as feridas abertas. Aquelas que ainda não se fecharam por falta de perdão. Vem, Espírito Santo, derramar a força para perdoar. Pessoas que têm medo e por terem muito medo ficam encolhidas, não avançam na caminhada por conta do medo. Vem, Espírito Santo, curar, libertar das forças de medo em nossas vidas. Você que tem cultivado medo em seu coração. Pessoas que têm medo e começam a sofrer. E por começarem a sofrer pelo medo, ficam angustiadas. Vem, Senhor, derramar o teu Espírito e curar toda angústia, todo medo, todo pânico, tudo aquilo, Espírito Santo, que é desordem interior, desordem nos pensamentos. Você que diz assim, eu tenho medo do que as pessoas vão dizer, vão pensar. Eu tenho medo de ir à frente, pregar. Eu tenho medo de conduzir a oração. Eu tenho medo de servir naquela pastoral. Eu tenho medo. É sempre esta palavra que está nos seus lábios. Vai pedindo agora, Espírito Santo, vem. Vem comigo, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, retirar de mim toda a raiz de medo. Das vezes que você foi repreendida, das vezes que você foi intimidado por alguém na sua infância. Isso gerou medo. Às vezes em que você foi tolhido. Vai deixando o Espírito Santo curar o seu coração e ir lavando o seu coração, esta ferida de medo dentro de você. O Senhor está libertando muitas pessoas com falsas enfermidades. Falsas enfermidades, essa é a palavra. Você que vai em médicos,
faz exames e não consta nada. Que caia por terra essas falsas enfermidades, para que o Senhor possa te curar e te libertar, meu irmão, minha irmã. Para que você se sinta livre e não fique preso a essas falsas enfermidades. Não deixa você caminhar, não deixa você rezar, não deixa você trabalhar. Que caia por terra em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, com seu fogo abrasador, faça cair por terra todas as falsas enfermidades que trazemos, para que sejamos livres, homens livres, mulheres livres. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Nós pedimos, Santo. Jesus Eucarístico, Sim, Senhor Jesus. que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre aqueles que estão enfraquecidos, que se sentem fracos diante de um problema. Jesus Eucarístico, derrama o teu Espírito Santo sobre aqueles que se sentem fracos no matrimônio, que nas brigas se sentem tentados a separar. Derrama teu Espírito Santo sobre aqueles que se sentem fracos, fisicamente fracos pela depressão, fracos por doenças físicas, fracos por doenças espirituais. Nós pedimos, Jesus, derrama teu Espírito, lava, purifica e restaura-me de novo. Diga isso comigo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda. Manda teu Espírito. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito, às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Peça. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Apresente a Jesus agora o seu coração. Apresente a Jesus Eucarístico o seu coração. Você que cantou, às vezes, no meu peito, bate um coração de pedra, insensível à voz de Deus. Um coração de pedra, duro, endurecido. Deus fala, mas eu não obedeço.
Deus mostra, mas eu não vou. Deus diz e eu me finjo de surdo. Faço de conta que não estou ouvindo. Vai apresentando o coração. Se ele está petrificado, vai pedindo agora, Espírito Santo, vem amolecer o meu coração para Deus. Vem transformar o meu coração duro num coração de carne. Meu coração duro como de pedra, num coração de carne. Num coração que se rende a Deus. Num coração que obedece a Deus. Num coração que se entrega a Deus sem resistências. Jesus, manda teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Você que está angustiado com as suas causas, seja quais elas forem, entregue agora essas causas ao Espírito Santo. Entregue a Jesus Eucarístico esta situação que lhe tira o sono, que lhe aborrece, que lhe deixa nervoso, agressivo, que lhe deixa sem esperança. Entregue agora. E deixe o Senhor reacender em seu coração a confiança e a esperança nele. Você não está esperando em Deus. O Senhor quer te ensinar, fazer você dócil ao tempo de Deus, que não é o seu tempo. Deus já falou isso 1 milhão de vezes. O meu tempo não é o seu tempo. Espírito Santo, nós pedimos o dom da paciência. Há tantos que agora estão sem paciência com o tempo de Deus, sem paciência para esperar em Deus. Vem, Espírito Santo, concedendo esta graça urgente da esperança em Deus. Vem, Espírito Santo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, derrama o seu Espírito Santo sobre aqueles que não têm fé, sobre aqueles que estão incrédulos,
sobre aqueles que estão esperando uma resposta de Deus. Derrama seu Espírito Santo de fé. Dai o dom da fé. Fortalece a fé. Você que muitas vezes fica sem fé, parou de rezar, parou de ir à missa, parou de buscar os sacramentos, parou de rezar com a palavra de Deus, e a sua fé foi ficando enfraquecida, porque o alimento da fé é a palavra e os sacramentos. E você foi deixando de rezar. A oração também é o alimento da nossa fé. E você foi deixando. O Senhor agora quer trazer você de volta para tudo isso que você deixou. Ele derrama sobre você esta graça. Tome posse. Se aproprie das graças que o Senhor está derramando agora sobre você. E vai proclamando: eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas aumentai a minha Mas fé. aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Eu creio. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Eu creio. Eu creio. Mas aumentai a minha fé. Mas aumentai a minha fé. Nós te adoramos, meu Senhor e meu Deus. Nós te rendemos graças pela sua presença viva no altar. Nós temos com quem contar, Jesus. Nós temos com quem contar, com o Senhor, com a força do teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus, pela força que o Senhor está derramando em tantos corações. Corações que estão sendo revigorados, restaurados para a luta diária. Você que hoje vai precisar de muita força para resolver situações complicadas. Você está no lugar certo agora. Diante de Deus, recebendo dele esta força, recebendo dele esta sabedoria que você tem pedido. Seus olhos humanos, nossos olhos não veem, mas ele está derramando. É pela fé que nós proclamamos que o Senhor está derramando sabedoria e força para muitos, para uma multidão, porque agora somos uma multidão. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Obrigada, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Obrigada. Te louvo, te bendigo. Por todas as suas maravilhas. Todas as graças. Pelo derramamento do Espírito Santo, nós te louvamos. Obrigada, Senhor. Te louvamos pelo sistema Canção Nova que atinge a tantos lares. Sul, norte, centro-oeste, nordeste, sudeste e além das fronteiras. Nós te louvamos, Senhor, Obrigada, Senhor. pela Canção Nova que chega a todas as nações, pedindo o Espírito Santo para tantas pessoas. Obrigada, Senhor. Nós te bendizemos e te adoramos, te glorificamos. Tu és o Senhor. Obrigada, Ninguém Senhor consegue Jesus. dizer, Tu és o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, se não for movido pelo Espírito Santo. E nós proclamamos, Jesus Cristo é o Senhor. Tu és o Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor
para a glória de Deus Pai. Bendito seja Jesus Cristo, que vive e reina no meio de nós. Bendito seja Jesus Cristo, batizador. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador. Adorado seja nosso Senhor e nosso Deus. Adorado seja, bendito Graças seja, e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, aleluia. Que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. A Ele a glória.